Você está com aquela sensação de que você não consegue sair do lugar com o seu inglês? Que seu inglês está travado? Vamos falar sobre isso? E vamos falar de como corrigir isso? Então vem comigo que a gente conversa um pouco sobre esse assunto. Hi guys, I'm Suzy, an American pronunciation teacher raised in Los Angeles, e eu dou aula de inglês para brasileiros há mais de 25 anos. Vamos falar sobre essa sensação? A sensação é aquela de que você estuda, seu inglês não vai nem para lá e nem para cá, e nada que você faça ajuda. Então você estuda vocabulário, você estuda gramática, mas você continua sem confiança em falar, ou seu listening continua complicado e você não consegue entender o que está sendo falado. Então, se é essa sensação que você tem, a gente precisa conversar e achar uma maneira juntos de como melhorar isso. Eu tenho 25 anos de experiência nisso e a gente vai conversar um pouquinho, eu em alguns truquezinhos e algumas explicações lógicas para te fazer entender o que você precisa fazer e como você consegue mudar isso. Então, vamos lá? Bom, então a diferença de você estar estagnado e entender que o que você está fazendo está te mantendo estagnado. O que isso quer dizer? É que, na verdade, você continua fazendo a mesma coisa e querendo um resultado diferente. Não é isso? Você continua estudando do mesmo jeito e você quer que esse jeito resolva. Então, se não está resolvendo, por que você insiste tanto em continuar nesse mesmo caminho? Vamos fazer uma tentativa de mudanças que você pode implantar. Parar de focar em aprender vocabulário e começar a focar em sons. Você pode parar de achar que se você aprender o vocabulário do dicionário americano, que você vai ter muito mais confiança. Você já estudou sua gramática, você já estudou um monte de vocabulário e mesmo assim você não tem confiança? Não é aprendendo 460 mil palavras que existem no dicionário americano que você vai criar essa confiança. Você precisa associar os sons e trabalhar os sons de uma maneira diferente. E quando o seu cérebro reconhece os sons, você cria confiança de falar. Mas a gente vai começar a parar de focar no vocabulário e parar de focar na gramática e a gente vai começar a focar na pronúncia. Mas eu tenho certeza que continuando fazendo o que você está fazendo, não vai dar certo. Você vai continuar no mesmo lugar. Então vamos tentar fazer diferente. Começa a focar em sons. Começa a rodear o seu mundo por sons americanos. E começa a aprender quais são os truques dos sons que estão diferentes daquilo que você está aprendendo em aula ou aquilo que você aprendeu em aula. Quando você se rodeia dos sons, o seu cérebro tem uma outra capacidade de trabalhar isso. E é isso que você quer. Como que eu cheguei nessa conclusão de que os sons te levam a essa confiança maior? Porque meus alunos chegavam para mim justamente nessa mesma situação, né? Eles chegavam dizendo, pô, eu falo, mas não ouço, eu ouço, mas não falo, é sempre aquela mesma história. Como que um aluno aprende? Como que uma criança aprende? Todo mundo chega para mim e fala, ai, nossa, mas as crianças têm uma vantagem maravilhosa porque elas não têm nada no cérebro. Não, não é por isso, não. É porque as crianças, elas não trabalham com alfabeto. Elas não trabalham com reconhecimento de sinais de letras. Elas vão direto no som e elas repetem só o som. Elas repetem o som, até esse som ficar perfeito. E aí elas conseguem a variedade de palavras. Por que é tão mais difícil para um adulto? Se você vai na base, é porque o adulto precisa de um livro, ele quer um material didático, ele quer ler aquilo que ele está falando, ele quer associar aquilo a um símbolo que diz que aquele símbolo é aquela palavra.
E a criança não precisa de símbolos, ela entende. Então, quando você começa a voltar para a matriz e ver por que é tão mais fácil para eles, você começa a entender que você precisa parar de se apegar tanto a essa parte simbólica das letras e das palavras e começar a se apegar mais no som. E aí sim você começa a criar uma facilidade maior. Você já percebeu que você investe em um curso, você vai lá, faz um curso, e aí você, obviamente, depois de um tempo, você para de fazer esse curso, e aí quando você volta, você percebe que não tem quase nada de inglês, seu inglês, porque não teve acompanhamento de sons. E aí quando você começa a ouvir de novo e praticar de novo, tudo aquilo volta, os sons voltam, o registro do som é extremamente importante. É que nem uma letra de música. Quando a gente primeiramente ouve a letra e a gente reconhece pequenos passos, então a gente vai lembrar muito do refrão, a gente vai lembrar de uma parte do refrão, por causa daquela sonoridade. Você pode não saber todas as palavras, mas você sabe partes e você vai cantando partes. E isso te ajuda na memória. E você gosta daquela coisa que fica na sua memória. Do resto, você pode até se esforçar, mas você não precisa lembrar do significado, você não analisa a música, você lembra da sonoridade daquela partezinha do refrão que fica fácil e você sempre canta aquela partezinha. Pois é, e você nunca parou para analisar a música inteira. Qual é o significado dessa música? O que essa frase quis implicar? Você lembra da sonoridade. Então, o inglês tem que ser a mesma coisa. Lembrar da sonoridade, trabalhar na sonoridade, e aquilo vai impregnar sozinho. E depois você analisa a parte fiel da gramática ou da estrutura, ou o que aquilo quis dizer para você. Então, comece a trabalhar o seu inglês mais da sonoridade do que daquela coisa de significado. Faça rápido. O segredo de aprender o inglês é não deixar o seu cérebro problemático trabalhar. Este cérebro aqui é aquele cérebro que diz, não fala. Não fala, você analisou a gramática, você viu o vocabulário, a pronúncia está certa, não está, vai passar vergonha, não fala que vai... Então, quando a gente para de acessar esse cérebro e a gente fala muito rápido, a gente ativa o cérebro inteligente. E é isso que a gente quer. A gente quer bloquear esse daqui para ele deixar o cérebro inteligente funcionar. E aí sim, a sua sonoridade vai trabalhar mais facilmente. E aí sim, você vai conseguir formar frases sem pensar, sem analisar, sem toda aquela estrutura difícil, né, trabalhosa que a gente tem com o inglês. Se você gostou desse truque de como aplicar isso no seu inglês, eu espero que você volte para ver os próximos e ter mais dicas. Alright? Alright, guys. So that's it for today. I hope you enjoyed this, and I hope your English evolves to a better English with this tip. Take care. See you next time.